Na imensidão azul do Oceano Atlântico, a usina se destaca entre as ondas. Às vezes submersa, às vezes emergindo como um submarino. É esse movimento constante de sobe e desce em oscilações de até 5 metros que garante a produção de energia elétrica na costa portuguesa. Cada gerador está conectado a um conjunto de 4 gigantescos flutuadores interligados por articulações mecânicas. O movimento induzido pelas ondas gera o funcionamento das articulações. O sistema aciona máquinas hidráulicas dentro das cápsulas. As máquinas fazem funcionar geradores que produzem energia elétrica. É a primeira usina do mundo movida a onda a gerar eletricidade em escala comercial. Os 3 geradores ficam boiando a mais ou menos 6 quilômetros da praia. Para enxergá-los daqui, só com auxílio de um binóculo. Essa distância é proposital porque lá as ondas provocam um balanço maior e muito mais constante. A energia produzida no mar chega até essa subestação terrestre por meio de um cabo submarino. A partir daqui, é distribuída pela rede pública portuguesa. A energia das ondas, diferentemente de outros tipos de energia, apresenta como vantagem o fato de ser inesgotável, ou seja, não depende de um recurso finito, além de ser uma fonte limpa, que não emite gases ou resíduos poluentes. A energia das ondas, ainda, não afeta as populações, pois por ser instalada no oceano, não implica na migração de uma população. Em contrapartida, os custos de instalação desse tipo de energia são muito elevados e seu rendimento é incerto, pois as ondas têm amplitude e direções irregulares. Ainda em casos de condições meteorológicas extremas, como furacões, a carga de energia pode ser até 100 vezes maior que o normal, podendo causar danos à usina. Olá, o Brasil Econômico recebe aqui na redação o Rodrigo Barbosa, que é Relações Públicas da Rolls-Royce. Obrigada pela presença, Rodrigo. Obrigado. Você veio falar um pouquinho sobre a parte de energia, o setor de energia que vocês estão atuando, energia renovável. Tem uma novidade aí, né, Rodrigo? A energia das marés. É um conceito que é isso? Bastante simples, apesar de ser, do ponto de vista de engenharia, extremamente sofisticado. Mas vocês imaginem uma turbina eólica, dessa que a gente conhece aí pelos parques eólicos, embaixo d'água, obviamente em proporções muito maiores, aí eu diria aí 10 vezes no mínimo maior do que uma turbina eólica. E essa turbina embaixo d'água, ela funciona, ela gira com a própria força das correntes marítimas e das marés, gerando energia. Então a gente hoje já tem na costa da Escócia várias dessas turbinas em desenvolvimento e em testes. E a gente pretende aí nos próximos anos trazer isso para a escala comercial e fazer disso uma tecnologia viável para uso no dia a dia das pessoas. E é uma energia sustentável, quer dizer, ela não queima combustíveis fósseis, ela é sustentável, ela é renovável e é uma energia que tem um potencial muito grande para crescer e não tem nenhum impacto ambiental. Então a gente acredita muito que esse seja um caminho viável para a geração de energia sustentável no futuro. E num futuro não Daria muito longo. Daria para comparar longe, com a energia eólica essa otimização? Já quantos megawatts ela produz? Comparando com quantos megawatts a turbina de energia eólica produz? Sim. Existe? Em razão da dimensão dessas turbinas que ficam instaladas no fundo do mar, a gente deve produzir por turbina cerca de 10 vezes mais do que hoje uma turbina eólica é capaz de produzir. É bastante. É bastante coisa. Fica aí essa perspectiva então, né, Rodrigo? Esperamos aí a energia marítima, a energia das marés aqui no Brasil. Obrigada pela entrevista. O Brasil Econômico Entrevista fica por aqui. A energia das marés tem a qualidade de ser renovável. Como fonte de energia primária, não está esgotada pela sua exploração e é limpa, uma vez que na transformação de energia não produz poluentes derivados na fase operacional. No entanto, a relação entre a quantidade de energia que pode ser obtida com os atuais meios econômicos, os custos e o impacto ambiental da instalação de dispositivos para o seu processo impediram uma notável proliferação desse tipo de energia. Como funciona uma usina hidrelétrica? O movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão.
Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes. Há algum tipo de estrago na construção de hidrelétricas? Sim, e é um estrago e tanto. Na área que recebe o grande lago que serve de reservatório da hidrelétrica, a natureza se transforma. O clima muda, espécies de peixes desaparecem, animais fogem para refúgios secos, árvores viram madeiras podres debaixo da inundação. Isso fora o impacto social. Milhares de pessoas deixam suas casas e têm de recomeçar sua vida do zero num outro lugar. No Brasil, 33 mil desabrigados estão nessa situação e criaram até uma organização, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Pode parecer uma catástrofe, mas, comparando com outros tipos de geração de energia, a hidrelétrica até que não é ruim. A verdade é que não existe nenhuma forma de geração de energia 100% limpa. Pelas contas de um indicador ambiental, daria para economizar 40% da energia produzida no país com apenas 3 medidas. Primeiro, instalando turbinas mais eficientes nas usinas antigas. Segundo, modernizando as linhas de transmissão e combatendo o roubo de energia. Terceiro, retomando o comportamento da época do racionamento, em 2001, com equipamentos e hábitos menos gastadores. Tudo isso evitaria que novas hidrelétricas precisassem ser construídas, protegendo um pouco mais nosso planeta. De 23 novas hidrelétricas planejadas na Amazônia, 7 serão erguidas em áreas intocadas. 6 já estão em construção na região. Ao todo, vão gerar 38.292 megawatts. Isso é quase metade dos megawatts produzidos no país hoje. O alagamento vai ser 8 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. A construção da usina de Marabá poderá deslocar 40 mil pessoas que vivem às margens do Rio Tocantins. É preciso repensar a lógica para, no futuro, não se arrepender de ter acabado com os rios da Amazônia. É mais barato fazer um plano de reeducação do consumo, como diz Felipe Fearnside. O maior impacto das hidrelétricas, na opinião de Felício Ponte Júnior, é o desmatamento associado às obras. Segundo o estudo, o desmatamento em torno do Belo Monte pode chegar a quase 10 vezes o tamanho do reservatório. O alagamento provocado pelas hidrelétricas não é pequeno e os efeitos futuros não podem ser mensurados. A construção de barragens em vários pontos do rio Tapajós pode alterar por completo o pulso das cheias. O desmatamento pode ter reflexos nos padrões de chuva, no Brasil todo e nos países vizinhos, com impacto inclusive nas hidrelétricas. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Aí tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Peraí, como assim? Só 1/3? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza.
São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O seu dinheiro para uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia a carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas para se gerar energia. Energia eólica, energia solar. Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Para onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Ó, a gente aloja os ribeirinhos numa periferia e os peixinhos a gente aloja num aquário. Pronto, resolvido. Pra mim, índio quer morar na cidade. Tomar antibiótico. Educação, conforto. Índio? Você tem índio, ainda tem índio. Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta. Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco, é um caminho sem volta.